Eu cheguei do trabalho e me deparei com uma situação. A Thaís estava lá, com todas as malas dela prontas, já tinha tomado a decisão, não queria mais o relacionamento. Eu não tinha muitas referências em casa, porque logo que a minha mãe engravidou de mim, meu pai abandonou ela. Então, para mim, não existia relacionamento. Então, eu sempre pensei em viver sozinha. Primeiro relacionamento, eu tinha 16 anos e ele tinha 22 anos. Ele não me dava atenção, ele não me dava carinho. Eu era, tipo, um lixo. Eu era inútil para ele, na verdade. Então, eu acabei não aguentando mais aquela situação, foi onde eu dei um fim em tudo. Um tempo depois, conheci o Júnior. E ali a gente conversando, a gente pegou uma afinidade muito boa. Aos 16 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Então ali eu perdi a referência de pai. E nunca tive uma base de casamento, nem sabia o que era um relacionamento. E foi aí que eu conheci a Thaís. Fomos conversando. Foi passando os dias, eu ligava para ela. E a gente ficava uma hora e meia conversando. E passava um tempo conversando. E foi onde eu fui me interessando muito mais por ele. Foi onde a gente decidiu a namorar. Com 2 anos de namoro, 1 ano e meio para 2 anos de namoro, a gente decidiu casar. A gente tinha uma vida financeira não tão boa, mas bem estável. E a gente tinha condições de viajar, condições de ficar em lugares bem legais. E era feliz o nosso relacionamento. Mas, do 4º ano para frente, até o 8º ano do nosso casamento, veio os problemas de brigas, de desentendimentos, muitos desencontros. Ele teve que viajar a trabalho, longe de São Paulo, então ele passava mais tempo fora do que em casa. Então isso foi distanciando a gente. Nesse distanciamento dele por conta do trabalho foi onde eu me envolvi com amizades do trabalho. Então eu acabei me deixando levar, né? Dava mais atenção às amizades do que pro meu casamento. Eu imaginava que isso ia passar. Isso vai passar. Isso é temporário. Isso é uma questão de tempo, tudo vai normalizar de novo, porque estava tudo bem antes e agora está tudo ruim, então logo logo vai ficar tudo bem de novo. Então a gente se falava por telefone, eu te amo, eu te saudade e tal, quando eu chegar a gente vai fazer tal coisa, taraná. E quando realmente eu chegava, nossa, era um balde de água fria. Parecia que ela não me queria ali. Não dava a atenção que deveria dar para ele, não dava carinho, né? Não tínhamos tanta intimidade. Só que aí já estava o casamento totalmente frio. Eu não entendia o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo também não sabia pedir ajuda. Porque para quem que eu ia pedir ajuda, né? Então eu acabei guardando para mim toda essa situação e deixando o tempo levar para se resolver com o tempo. E então ele foi cada vez mais se esfriando comigo e eu me esfriando com ele, a ponto de eu passar a dormir na sala e ele dormir no quarto. A gente discutia, ele me dava um gelo de semanas, de dias. E a gente na mesma casa se passava um pelo outro, mas não olhava nem na cara um do outro. E eu, nas amizades, lá fora, no trabalho, sorrindo, meu casamento é maravilhoso, tudo uma farsa, porque meu casamento não estava nada maravilhoso. Conheci um outro rapaz no meu trabalho, e foi aonde eu comecei a conversar com esse rapaz e ele começou a alimentar dentro de mim falsas esperanças, né? Te dou carinho, te dou atenção, você é uma mulher casada, porque eu falava muito mal do meu esposo para ele, né? Mas você não tem o que você realmente merece, né? Larga dele, mora comigo, que eu vou fazer você se sentir uma mulher de verdade, eu sei tratar uma mulher de verdade. Então ele foi alimentando dentro de mim falsas ilusões, né? Falsas esperanças. Ao ponto de eu chegar nele, no Júnior, e pedir o divórcio. Eu cheguei do trabalho e me deparei com uma situação. A Thaís estava lá, com todas as malas dela prontas, já tinha tomado a decisão, não queria mais o relacionamento. Eu fiquei em choque na hora, fiquei apreensivo, não entendi, fiquei sem palavras. E eu falei para ela, realmente é isso que você quer? Poxa, nosso casamento, a gente viaja, a gente faz tudo e tal. E você
vai embora? E então eu fui embora e fui morar com a minha mãe. Fiquei morando com a minha mãe não questão nem de um mês. Já fui morar com esse rapaz. Então no terceiro mês eu perturbava ele para me dar o divórcio. Quero divórcio, no papel, quero divórcio, e ele segurando, e aí ele acabou me cedendo o divórcio. Eu tive que matar o amor que eu sentia por ela. Eu tive que matar. Então tinha horas que eu olhava no espelho, que eu lembrava dela, eu falava pra mim mesmo, esquece, acabou, nova vida, agora é bola pra frente. Então eu lutava contra mim mesmo para esquecer ela, porque a torto e direito alguma coisa lembrava a gente. Só que aí, no 5º mês de relacionamento, ele era muito bipolar. Então tinha momentos que ele estava bem comigo e do nada ele já mudava a afeição, era muito ciúmes, era um ciúmes muito possessivo. Então eu passei a enxergar em que buraco que eu estava afundando, né? Que a besteira que eu fiz na minha vida. Eu precisava de ajuda. E aí eu recorri à minha ex-sogra, né? Falei para ela, me ajuda, eu preciso de ajuda porque a situação que eu estou vivendo, eu não estou aguentando mais. Eu mal dormia e quando eu dormia era só pesadelo. E ao acordar, quando eu acordava, eu via o vazio tremendo dentro de mim, da minha alma, porque eu falava, poxa, o que eu estou fazendo? Então ela me instruiu a ir até as palestras e acabei largando esse rapaz. Fui absorvendo tudo aquilo que era direcionado, fui ouvindo muito mais mensagens, né, referente às palestras, e eu fui percebendo que o problema não estava nas pessoas ou no Júnior. Então eu percebi que o problema estava dentro de mim, que eu precisava tratar aquilo. Então, com a ajuda das palestras, eu me reconstruí, né? Eu reconstruí o meu eu, porque eu estava totalmente sem chão, totalmente perdida, e foi aonde eu me reconstruí através das palestras. O amor que eu sentia pelo Júnior, ele reapareceu. Mandei mensagens para ele, como eu não queria nada, pedindo coisas nada a ver, ele me chamou para ir jantar. Então fomos jantar e aí dali a gente conversou, né? Contei para ele o que aconteceu, por que eu tinha voltado, contei para ele que a mãe dele estava me ajudando, ele nem sabia, né? Ela me ajudava, ele nem sabia de nada. Contei para ele que através das palestras eu me reconstruí. A postura dela tinha mudado, a personalidade. Então eu comecei a olhar aquilo nela. E eu também comecei a querer aquilo para mim. Falei, não, peraí, eu tenho que me posicionar na altura, né? À mesma altura. E aí eu acabei participando das palestras, ouvindo, né? Crescendo, ouvindo as palestras, e isso foi me fortalecendo. E eu comecei a descobrir que eu tinha que mudar algumas coisas em mim. Comecei a viver aquilo que era falado. Comecei a pôr em prática. E as coisas foram mudando. Então, foi aonde a gente voltou a conversar. Então, dali, a gente decidiu a iniciar um namoro de verdade. Vamos começar da maneira certa. Um relacionamento da maneira certa. A gente se perdoou, a gente perdoou quem tinha que perdoar, a gente colocou ali todas as cartas na mesa, a gente conversou com transparência e sinceridade um com o outro. Então, durante 3 meses a gente namorou, e aí no 4º mês a gente noivou, e com 6 meses a gente casou novamente. A gente percebeu que o amor de verdade, não é um sentimento, é um todo. É uma vida, é um relacionamento, é um tratar bem, é um reconhecer, é um ajudar, é um entender. E hoje, através da palestra, eu entendi o que é valorizar uma pessoa, né? O que é valorizar o meu esposo. Então, nas palestras, eu aprendi a amar.